Estamos começando mais um programa Transição, programa da doutrina espírita que traz sempre novidades, sempre personalidades. E a de hoje dispensa apresentações, não é? Trabalhador da doutrina espírita, radicado na cidade de Bauru, no Centro Espírita Amor e Caridade. Olá, Richard. Olá, André. Nossa satisfação em estarmos aqui para a gente bater um papo em torno de um tema que me parece de importância fundamental, né? A questão da morte. Considerando que todo mundo vai morrer um dia, é importante que a gente faça algumas colocações relacionadas com o assunto, à luz do Espiritismo. A morte produz, não é, o receio da morte. Existe alguma maneira, alguma atitude que possa nos favorecer a que isso diminua ou que isso desapareça? Eu diria que, em primeiro lugar, é o conhecimento a respeito do processo da morte, que, aliás, a doutrina espírita, nesse particular, é uma bênção na nossa vida, né? Porque o Espiritismo mostra o que é a morte. O nosso retorno à vida espiritual, a pátria verdadeira, de onde nós viemos, para onde retornaremos. Então, num primeiro momento, eu diria que é a questão do conhecimento. Como as pessoas não conhecem o que é o processo da morte, as religiões tradicionais, elas são especulativas, né? Elas imaginam como seria a coisa. O Espiritismo tem essa vantagem, ele não imagina nada. Todo o conhecimento que nós temos a respeito da morte vem de informações que Kardec colheu dos espíritos. Então, de repente, nós não temos ideias especulativas sobre o que é a morte. Nós temos pura e simplesmente informações que vêm da espiritualidade. Então, para o espírita, num primeiro momento, é animador você saber que a morte, na verdade, não existe, que você não vai dormir até um suposto juízo final, mas que você vai simplesmente retornar à vida espiritual. Agora, outra coisa que pega também é que, consciente ou inconscientemente, nós não estamos bem preparados para enfrentar o chamado juízo, não um juízo final, mas o juízo da nossa própria consciência. Que quando a gente desencarna, você vai ser julgado pela sua consciência, em relação àquilo que você fez ou deixou de fazer na vida terrestre. E daí isso pega, né? Inconscientemente as pessoas têm um certo receio do que possa acontecer por ocasião da morte. A pessoa que acredita na sobrevivência da alma, consciente ou inconscientemente, a gente tem um certo receio do nosso próprio julgamento. Agora, é aquele velho ditado, viva cada dia como se fosse o último, né? Eu acho que o melhor preparo, pessoas, vou cultivar a paciência, vou cultivar os valores evangélicos, beleza, né? Porque é meu último dia, eu vou me preparar. Então, como a morte é um ladrão, como um ladrão você não sabe quando ela virá, é bom você se preparar diariamente, né? Seria por aí. Nós temos, para o telespectador que queira conhecer, na obra básica, O Céu e o Inferno, todo um grande conjunto de relatos, não é, Richard? Das entidades que já desencarnaram e que em diversos níveis se encontram do lado de lá contando como estão, não é? Não tem dúvida. O Céu e o Inferno foi uma abertura muito grande de conhecimento em relação à problemática da morte. E nós não podemos esquecer, na atualidade, a obra magistral, extraordinária de André Luiz, né? André Luiz, ele, através da mediunidade excepcional de Chico Xavier, ele abre a cortina que separa o além do plano físico e mostra o que é a realidade. E o que é principal, o interrelacionamento que há entre o plano espiritual e o plano físico. Então, o espírita que lê a obra de Kardec e lê a obra de André Luiz, de repente você tem uma visão consoladora, num primeiro momento, né, em relação aos familiares que venham a desencarnar, e animadora também, para você não ter medo, você vai ser bem amparado, desde que você esteja preparado para a morte. Falando nesse tema, gostaria que você abordasse também a parte dos familiares, dos amigos que estão ali em volta. Eles ajudam, eles atrapalham? Como que a doutrina espírita nos aconselha? Eu sempre digo que velório hoje em dia é uma lástima, né? Uma lástima. Nós passamos de um excessivo respeito para o total desrespeito. Eu me lembro que antigamente, quando eu era menino, era inconcebível um homem ir a velório sem paletó e gravata. E tinha que ser um traje escuro, senão seria desrespeito para com o morto. As mulheres também, luto fechado, né? Mulheres da família, preto da cabeça aos pés, né? E tinha que ter muito choro. É interessante, principalmente a viúva tinha que chorar muito, né?
Senão eu desconfiar da fidelidade dela. Não sei não, ela não chorou na morte do marido, a coisa era por aí. Então havia até em épocas mais recuadas a questão das carpideiras, né, que eram mulheres contratadas para chorar em velório. Porque imaginava-se que velório tinha que ter muito choro, né? Muita gente se lamuriando, então as carpideiras iam lá para chorar bastante, que é assim que devia ser o velório. E hoje nós partimos de um excessivo respeito para o total desrespeito. O velório hoje virou reunião social, né, André? Sim. Você nota que as pessoas conversam abertamente, em voz alta, futebol, sexo, modas, falam de tudo, falam até mal do defunto, né? Principalmente, você vai em velório, você vê o cidadão, ele começa falando bem, acaba falando mal do defunto, daí o ambiente fica péssimo, né? Porque uma coisa que as pessoas precisam se dar conta é de que não há uma similitude entre morte e desencarnação. Você morre quando o coração para de bater, mas você só desencarna quando se completa o processo desencarnatório, que pode acontecer depois de horas ou até alguns dias após a morte física. Isso. Então é normal, com poucas exceções, que o cidadão esteja ali junto ao cadáver, ligado ao cadáver. Em estado de dormência, né, ele não percebe bem o que está acontecendo, mas o ambiente sendo péssimo, ambiente de vibrações negativas, o pessoal falando mal do defunto, conversando de assuntos que não interessam à economia do ambiente, ele passa a viver um pesadelo. Para ele é um pesadelo, ele quer acordar, não consegue, não sabe o que está acontecendo, pelo desrespeito que há em relação ao assunto. Eu sempre digo o seguinte, você vai a velório, fica quietinho, faz uma oração em benefício daquele que está desencarnando, é a melhor coisa que você pode fazer. Ora por ele. Você poderia descrever aos nossos telespectadores o que isso poderia produzir de ruim para o desencarnado que está ali? O problema é esse, a conturbação em que ele fica. O ambiente sendo conturbado, ele tem mais dificuldade, os mentores espirituais têm mais dificuldade em promover o processo do desligamento. Então, o ambiente conturbado é um ambiente muito ruim no processo da morte. Eu sempre digo o seguinte, se você vai para uma igreja, né, num culto, uma missa católica, um culto evangélico, ou você vai para o centro espírita, numa reunião pública, você sabe que são recintos sagrados ali que você tem que ter respeito. Você tem que permanecer em silêncio, você tem que, se for do seu interesse, fazer uma oração. Então, são recintos que você deve respeitar. É a mesma coisa a questão da família. A família, às vezes, atrapalha muito o processo da desencarnação, porque a família não se conforma, porque ele era tão importante para mim, meu pai, minha mãe, meu filho, meu esposo, meu marido, minha mulher, e fica aquela lamúria que pesa em cima da economia espiritual do desencarnante. Porque no processo de morte de um familiar, de um ente querido, nós somos muito egoístas, né, André? Nós pensamos na nossa perda pessoal. É verdade. Você pensa o que você perdeu, você não pensa que ele está retornando à espiritualidade e ele precisa do nosso apoio, da nossa conformação, da nossa aceitação. Aquelas palavras de Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu nome. Né? Vamos confiar em Deus e entregar, porque quando os familiares ficam envolvendo muito o desencarnante, ele tem dificuldade para desencarnar, não tenha dúvida nenhuma. Até existe aquela história dos mentores espirituais promoverem uma recuperação artificial do paciente, né? De repente ele estava para morrer, ele melhora. E, puxa vida, Deus ouviu as nossas orações, né? Os familiares ficam contentes, ele vai melhorar, vai sarar. Isso geralmente acontece na madrugada, essa melhora promovida pela espiritualidade. Daí está todo mundo exausto pela vigília, vai todo mundo dormir. Os benfeitores espirituais daí iniciam um processo desencarnatório, que é irreversível. E depois a família fica aborrecida com Deus, né? Nós pensávamos que ele ia se recuperar e ele acabou morrendo. O povo diz que é a melhora da morte, né? Ele melhorou para morrer. Na verdade, melhorou para afastar familiares que estavam atrapalhando ali o processo da desencarnação. Porque quando a família fica ao redor do leito e se lamuriando, porque ele não pode morrer, porque ele é tão importante para mim, né? Isso acontece muito e ora, e pede a Deus que ele não pode morrer, que ele tem que ficar, que ele tem coisas a fazer ainda. Cria-se aquilo que eu costumo chamar de uma teia de retenção. As vibrações da família dão uma sustentação artificial ao corpo. É uma coisa impressionante. Vão pondo gasolina. Dão a sustentação. Quer dizer, não vão evitar a morte, não vai evitar, o cidadão é paciente terminal. Mas vão prolongar a agonia. Então, o cidadão que era para desencarnar aí em questão de horas, ele pode levar dias para desencarnar.
A partir do momento em que eu me compenetro de que estou de passagem pela Terra e de que vou retornar um dia ao meu lar, eu terei melhores condições para encarar a morte de familiares, a minha própria morte e me preparar adequadamente, né? Vivendo cada dia como se fosse o último, seria por aí.